Tem uma confusão aí do Ibaqueji, do Ibiqueji e do Eniqueji. Tá. Então é o seguinte, alguns versos de Ifá dizem que Orúmila é o Ibiqueji de Olodumare. Em outros aparece Eniqueji, está equivocado. O Eniqueji é uma segunda pessoa, mas não é a própria pessoa, e não tem nada a ver com a Batalá ou com Orúmila. Ibiqueji significa um deputado de alguém. No caso, Ibiqueji Olodumare seria ali um representante de Olodumare e todos os orixás são Ibiqueji. Agora, Ibaqueji é outra coisa. Ibaqueji significa a segunda de Olodumare, é a segunda cabaça de Olodumare. E somente o Batalá é que é Ibaqueji. Nenhum outro orixá é Ibaqueji, é só o Batalá. Que inclusive é importante dizer que quando o Batalá ele foi criado, não existia Orúmila, não existia ninguém. Então ninguém é testemunha da criação Não. dele. Como eles dizem assim que Orúmila foi testemunha da criação, bom, ele pode até ser, menos de Obatalá, porque ele não sabe como o Batalá foi criado, porque ele veio depois. Né? Sim. Luiz, eu tenho uma pergunta aqui do Gabriel Braga. Babás, a bênção. Quando se consulta o Du, não se fala no destino de uma forma superficial? Bênçãos trocadas, Gabriel, tá? E aí, Luiz, pode responder. Eu vou deixar Axé, você. Gabriel. Ó, se fala no destino, bom, falar no destino fala, agora dá destino? Não dá destino, ele dá uma orientação. Um oráculo é uma orientação, não é uma determinação, né? Mesmo porque o Odu é um registro de É, um momento. Ele o não Odu é, não, ele não tem vida. o Odu não tem vida, o Odu não é uma personalidade, o Odu não dá nascimento a nada. O Odu é um registro de uma tradição oral de mitos, e esses registros eles mudam de região para região. Cada região tem as suas histórias, os seus mitos. O Odu pode ser o mesmo, mas os mitos são diferentes. E o perigo da... Eu concordo com o Abimbolá. O Abimbolá diz que a transcrição dos Odus, da oralitura para o modo gráfico no papel, ele acaba engessando o Ifá, engessando o jogo. Porque a beleza do oráculo iorubá é a sua atualização, a sua dinâmica. Os itãs vão sendo criados, vão sendo compostos de acordo com a atualidade das coisas. Itãs muito antigos são esquecidos, itãs novos vão surgindo. Quando uma pessoa vai jogar por Odu, no oráculo tradicional, tal, e ele consulta todos os elementos auxiliares, lá, os ibôs, tal, mas ele não consegue encontrar um Itã que ele conheça dentro do que saiu, para recitar para a pessoa, então ele cria. É por isso que ele faz o Idaxá, o Dafá, né? Ele cria o Itã para aquela pessoa. A partir do oráculo que deu, ele vai consultando, né? E isso daí é muito legal no oráculo iorubá. Mas quando se começa a colocar isso em livro, isso vai ficando engessado, como a Torá, né? Os livros do Antigo Testamento, que foram escritos para uma determinada época, um determinado tempo, um determinado povo, e hoje ele está engessado, ele não serve mais, né? Então essa é uma coisa que o Abimbolá fala e eu concordo com ele. Mas é importante a gente também esclarecer que o Odu é usado em alguns, tem o Odu Orixá, que é usado em oráculo de Orixá, tem o Odu Ifá, que é usado em oráculo de Ifá, e tem aqueles oráculos que não usam Odu, não precisam e alcançam as mesmas respostas ali, conseguem chegar aos mesmos problemas, solucionar, sem a necessidade do Odu. Então, cada oráculo tem o seu sistema e consegue alcançar o mesmo, só que eles precisam do Odu para alcançar as respostas que nós alcançamos no oráculo do Batuque. O Batuque criou um oráculo próprio, baseado nos orixás, muito excelente, e que, independente do que muitas pessoas do Batuque pensam, que você tem que ter todos os orixás centro para o seu oráculo, sua imperial responder, isso não é verdade, viu? Muitos antigos não Perfeito. tinham antigos que tinham meia dúzia de orixá, outros tinham 4, e o buzo dele era muito bom porque era um buzo do orixá, mas isso é um outro problema, uma Mas outra do questão. orixá dele. Do Isso é orixá importante dele. dizer. Né? Tanto que a imperial marca o orixá dele maior. O Então, os buzo bus no pertencem ao batuque orixá dele. é do orixá dele. O buzo no batuque é do orixá dele. Não,
Não é do, o búzio não é de, Oromilaia. O búzio, Oromilaia Perfeito. dá o axé da vista. O búzio é do orixá dele, Das ou deveria vistas. ser, né? É, das vistas. Falar Tem nisso, uma deixa eu limpar pessoa o que óculos. perguntou sobre o duplo, aqui passou, subiu aqui, não sei quem foi. Eu acabei não vendo. Eu já vou. Eu vou deixar a pergunta do Sérgio, Aqui, tá? duplo, aqui é o Sérgio Diogun, duplo. Eu suponho que ele está falando do Enikeji, né? É Nikeji. É. Isso. Então, essa questão do duplo é uma confusão que fazem que a pessoa tem uma cópia dele no Orum e outra no Aie. Isso é uma coisa equivocada. Por quê? Porque ele não é uma cópia. Por exemplo, você é corintiano e o seu duplo é palmeirense. Não. Porque para ele ser um duplo, ele teria que ser uma outra consciência. Se ele for uma outra consciência, ele não é você. Se é você, então ele é a mesma consciência. E se é a mesma consciência, ele está aí dentro de você, é você mesmo. Então, o seu duplo está em você mesmo. O seu duplo é você mesmo. Duplo é uma expressão que eu não gosto de usar, porque dá a impressão que é uma outra consciência, e não é uma outra consciência, porque aí você não teria alma, você não, né? E a alma, no entendimento aqui, seria o bara, que acompanha a pessoa, acompanha o araie, né? Então, enquanto araie, ele tem o bara, que é a contraparte espiritual que acompanha a pessoa. Agora, se você falar que ele tem um duplo no Orum, uma cópia no Aie, isso foi uma explicação mal dada acadêmica para tentar explicar o culto do Egum, né? Porque como é que você vai cultuar o Egungun se ele reencarnou? Então ou ele não reencarna mais, e aí quem decidiu são os humanos, ou então ele fica uma parte lá e a outra vem para cá. Aí seria o duplo, que isso aí foi uma invenção acadêmica para tentar explicar isso aí. Mas isso não existe no conceito urubá, não, de uma cópia lá e outra, o corpo de carne aqui, então ele não tem nada espiritual nele, ele é só um corpo de carne, ele é uma cópia do outro que está lá, não. É Está tudo junto importante, aqui. é importante a gente completar só uma questão aí, Luiz, me perdoe, que é o seguinte: esse indivíduo que que teve vida encarnado, passou por Orum, né? Se tornou um Egum, e o indivíduo se tornou um Egum, tá? Ele vai ficar ali até o momento que ele reencarnar. Ali é outra pessoa. Quando Esse fizer o José atum no deixa de ar, existir, o atum entendeu? no ar. Exatamente. O atenuar, ele vem, volta para o Aie, numa outra existência, mas a sua memória, o Yemi Lailai, a sua memória espiritual eterna, ele guarda aquilo que o professor Aulo ensinava que era o Ieapô, que é a sacola de memória dentro da memória espiritual eterna, que ele só lembra disso quando volta para o Orum, o Ieapô, né? E esse conceito, essas palavras são meio confusas para quem não ouve a primeira vez, mas depois vai se adaptando. Não tem nada de diferente com o conceito de outras culturas. São os nomes é que são complicados. Outra coisa, o Sérgio, por isso que considero que o destino é flexível e não pré-determinado e rígido, sem se movimentar, né? Ele fez um complemento da sua fala. O Não, predeterminado pode até ser, ele não é determinado, né? Ele é fixo, né? Determinado fixo. fixo, O acho que a palavra pré, aí não, é fixo, o né? pré-determinado pode até ser, né? É. Mas O tudo isso é abstrato, é uma questão de fé e crença, né? Não dá para provar isso cientificamente. O Gabriel está falando aqui o seguinte: o nosso Batuque faz isso, mas eu não sei se ele está se falando sobre a questão do oráculo, né? Ou a questão aqui da reencarnação. Se puder só completar, por gentileza, que daí eu apresento para o Luiz, tá? Diego, eu não consigo abrir agora, mas assim que eu puder, eu já abro e vejo sobre a mensagem, tá bom? Fica tranquilo. Ah, uma outra questão do Sérgio jogou aqui interessante, Luiz, que faz parte, inclusive, dessa questão da noção de pessoa. O Sérgio jogou fala, o Didi, a sombra, é uma concepção ontológica da espiritualidade? A questão Não, de. não é não, porque está no AE, né?
mas que alguns consideravam, alguns iorubás Eu sei, antigamente consideravam, alguns consideravam que era a alma da pessoa, que você não pode sim, pisar na sombra do Olafim, e essas coisas todas ali, mas não é, não. aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigado aí pela gentileza, pelas rosas, Não, pelos pode ser assim, presentes. uma referência ao bara que acompanha o corpo, né? Mas não que você consegue ver assim, a sombra. Peraí, só um segundo aqui que eu vou. Ai, caramba, eu não consigo liberar aqui a fala aqui, consegui. Pronto. O Gabriel Braga. Não precisamos de Odô no Batuque, Luiz? Segue a pergunta. Não, não precisamos de Odu, porque o Batuque criou um oráculo próprio, né? Baseado nos orixás. O problema é que fizeram uma confusão por causa da Imperial, que acha que tem que ter todos os orixás cento, e algumas famílias pegam um búzio de cada assentamento para responder, senão não responde, e põe. Não sei, ficou confuso. Perdeu-se o conceito que o búzio é do orixá da pessoa, né? E o Gabriel Braga, ele esquentou mais ainda a pergunta, porque ele faz uma Então, pergunta muito importante aqui, interessante. O oráculo do Batuque, ele basta para todas as áreas, ou seja, ele consegue alcançar todas as áreas dos seres humanos, assim como os oráculos que possuem Odu? eu penso que sim. Porque o orixá o orixá ele está presente com a gente. O orixá, como o Orunmila, ele está presente na vida ali dos seres humanos. Então, ele, É que quem e- passou pela iniciação do Batuque e que recebe o axé de vista, tem o buzo do orixá, que tomou o seu oribibó, o bori direitinho, ele sabe que quando ele põe a mão no buzo, aquele buzo clareia a visão dele, abre, e ele enxerga, ele vê tudo ali. sim, Né? E o que depois que ele tira a mão do buzo, aquilo desliga, parece que apaga. Então, ele consegue alcançar nesse sentido, porque o orixá está falando ali no ori dele, né? sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Sérgio agradecendo, tá? Aqui as respostas, Luiz. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que tu quer entrar, a gente Não colocar? sei. Bom, se for ficar falando, vamos ficar falando a madrugada inteira Luiz, aqui, né? Mas só, então. só uma coisa que eu acho importante, essa questão do oráculo. Por quê? Essa questão de precisarem terem um oráculo e assentar com quatro pés o Oxalá Oromilaya, para que ele dê o jogo, para que o jogo seja para ele, então isso gera Não, eu gera conheci muitas pessoas que tinham o jogo do seu orixá, tinham axé de vista e não tinham Oxalá de Oromilá e assento. eu não tenho. Tá. Então, isso não era uma obrigação que se tinha, não sei por quê. Agora criou-se o conceito que se você não tem Oxalá, Oromilá e assento, você não tem jogo. Bom, então se é o ponto crucial da casa de axé é o jogo de búzios, e se para isso você tem que ter Oxalá de Oromilá e assento, então você não precisa fazer mais nenhum santo. Você faz só Oxalá Bastaria de fazer. Oromilá, toma axé da vista ali e pronto. E assenta o bará da casa para fazer o serviço e pronto. Você não precisa sentar mais nenhum santo, não precisa fazer mais nenhum santo. Então nós vamos criar aí um conceito de oromilaísmo dentro do Mas isso batuque. não é Está mais se criando batuque. já. Sim. E esse conceito, essa visão, esse entendimento não existia. Até porque tem famílias que não fazem, né? No Xalá Oromilaya. Então, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, porque eu conheci muitos antigos que não tinham Xalá Oromilá e assento e tinham jogo, e o jogo era bom. Uma outra coisa importante disso é a gente dizer que o, o Shalom Rumelaya, ele dá a visão, mas ele não é dono dos destinos, não é ele que interfere nos Não, destinos, não é não, ele que faz os destinos também. Isso está crescendo também, e também não, isso é um não. equívoco. Não, o Xalá Oromilaya e nem Orumila Ifá dá destino para ninguém, né? Então é bom que se fala também, para os batuqueiros, tá? Que o Xalá Oromilaya não é Orumilá Ifá. Eu sei que tem algumas pessoas aí que estão pregando isso, mas isso não é verdade. Oxalá Oromilaya é por quê? Oxalá Oromilaya no batuque é centro no Okutá,
ele responde, dá a visão de Búzios, e tem pessoas que se ocupam de Oxalá Oromilai, que o meu pai de santo se ocupava de Oxalá Oromilai, você conheceu. Eu conheci, O, sim, o é, Pai Luiz. Sim, então, lindo, e, lindo o Oxalá. e Orumila Ifá é sento em Iquim, Orumila Ifá não se ocupa, e o Babalaô, o de Orumila Ifá, e Orumila, ele não entende de jogo de búzios, não conhece o jogo de búzios, tá? Então não teria Então, como abençoar o jogo do Batuque, porque então, se ele não então conhece, são, apesar do nome parecido, é como Cambina e Cabinda, né? Apesar do nome parecido, não são o mesmo orixá e não fazem a mesma coisa, não têm a mesma função. Então, batuqueiros, por favor, quando verem isso na internet, podem questionar. Não é a mesma orixá, não é a mesma coisa. E outra coisa também, o Ponifá, que eu vejo uns batuqueiros colocando, isso não era tradicional, isso não existia, tá? Isso aí é uma introdução que estão fazendo por influência do candomblé, que introduziu isso por influência do King. Mas isso não e existe é nem um na tabu matriz. para o povo inclusive, é um tabu para o povo É um de tabu para o Ifá. povo de Orumila, segundo os babalaôs me falaram, para o povo de Orumila é um tabu jogar búzio em cima dele. Né? O babalaô tem aquele colar de búzio lá que ele apaga tudo, mas não é para jogo. Luiz, o Diego César, ele fala o seguinte: cheguei agora na live para ter o jogo de búzios, para ter o jogo, tá, calma. O Diego fala o seguinte: cheguei agora na live e para ter o jogo de búzios você tem que ter todos os santos centos. Não, conheci muitas pessoas que não tinham. Eu, quando abri minha casa, eu tinha 8 santos, 8 orixás centos, tá? Eu tinha jogo de búzios, tinha o Obé e abri minha casa depois de quase 8 anos de Depois você pronto. põe aí aquele vídeo do. Não sei se você consegue pôr aí, o vídeo é curtinho, aquele vídeo do Pai Chiquinho que está lá no meu canal. Tá publicado aqui. Eu vou deixar em destaque após a live no meu canal para as pessoas acessarem. Eu tenho. Então, essa coisa que ser pronto de Obará Oxalá, que tem que ter todos os orixás centro, etc., isso é uma coisa moderna, não era assim nos anos 80. O Sérgio Diogun, ele está perguntando se Oromilaia é o mesmo que Orúmila. O Luiz estava explicando isso justamente agora. Não, não é o mesmo. Eu falei já agora há pouco, mas não é o mesmo, não, e não tem nada a ver. Oxalá Oromilaia não é Oxalá Urumila, não. É Oxalá Oromilaia, não tem nada a ver com Orumila e Fá. O Gabriel com outra pergunta. Oxalá Orúmilaia pega a cabeça? É, algumas famílias sim, outras famílias não entregam cabeça para ele, mas existe, como o caso do Pai Luiz. Ah, o Pai Luiz era de qual segmento religioso, Deixar, Luiz? Jexá? deixar. Tá. Aí há famílias que entregam cabeça, há famílias que não fazem cabeça, e tem essa diferença entre as famílias que acabam não entregando. Se bate na minha casa, Oxalá, um filho de Oxalá Oromilaia, eu encaminho para quem faz. Eu não troco, eu encaminho para uma casa que faça. Entendeu? Porque tem pessoas que fazem. Sei. Deixa eu ver. Tem mais algumas perguntas, daí eu te libero, Luiz, se você tiver Tá. já meio. Você jogou. O sistema de Fá dentro do Exim Orixá importado de fora da cultura achar orixá. Eu não entendi a pergunta. Acho que ele está perguntando se o Ifá ele é estrangeiro dentro do culto de orixá. Ah, tá. É, é o seguinte, o Ifá, ele é Yorubá. O que não é Yorubá são os sinais geomânticos que vieram da geomancia árabe. Tanto que eu tenho até um site aí que chama geomancysite.wordpress ali, que eu mostro isso, tem muitos trabalhos lá que mostram isso. Aqueles sinais que são riscados dos Odus, eles eram sinais geomânticos, eram não, ainda são, sinais da geomancia árabe. Quando ele penetrou na Oh, África perdão. tradicional ali, vamos dizer assim,
ele se assimilou com a mitologia dos locais. Por quê? Porque a geomancia árabe, ela não tem mitologia anexada aos signos, né, dos sinais arábicos. Ela tem os signos, são signos mesmo, tem outros nomes, e elas não têm uma mitologia anexada. Quando ele se misturou ali com a África tradicional, eles foram, em cada local, para cada signo, eles foram anexando mitologias, a mitologia local. Então foi criando aquele corpo oral, aquela oralitura dentro daqueles, e que foi chamado de Odus, né? E, então, o Ifá que temos hoje, ele é Yorubá, mas os sinais vieram da geomancia árabe. Perdão. O Diego, ele entra. Ai, peraí. O Diego ia tocar nesse assunto. Então, para ser pai de santo, não precisa ter todos os orixás santo. Não. O costume Não, antigo não era não. assim, No costume e eu antigo, preservo não. isso no costume antigo até hoje. Isso é no costume moderno agora, mas no costume antigo, não. O Diego César, porque dizem que você não pode fazer o que não tem. Quer Sim, até responder aí isso? concordo. Isso, o meu pai de santo, ele fazia assim, quando ele não tinha Odé, ou tinha Obá, mas quando aparecia uma filha de Obá, ele levava numa casa de Obá, que é e ficava padrinho dela naquela casa. Mas nós conhecemos pessoas antigas que não tinham todos os orixás santos e tinham os filhos de santo desses orixás. Então, Sim, eu já vi existe relatos regra também, mas eu de acho estranho. pessoas conhecidas. Então, você vê, nós temos aí um conflito de ritual, né? Já não vou tentar dizer quem está certo e quem está errado, só estou mostrando o conflito, que existia, né? Só mais um aqui. Ah, a Beba de Ogum. Então, se a cultura iorubá tem 200 anos, e o batuque aqui surge lá pelos meados do século XVIII, e o Ifá sendo atravessado pela cultura árabe, podemos dizer que são híbridos quanto a nós? Não, não, deixa eu esclarecer uma coisa. Quando eu falei que a cultura, que o Yorubá tem 200 anos, não estou falando da cultura tradicional do Essim, Orixá e Bilé, isso é muito mais antigo. O que eu estou dizendo é que a etnia denominada Yorubá, ela foi criada academicamente, etnograficamente e adotada há mais ou menos 200 anos, com o livro do Samuel Crowder. Eu teria que ter aquele vídeo lá para mostrar. Mas antes disso existia toda uma tradição de Essim, Orixá e Bilé, cada uma em seu local, com os seus costumes, que depois foram mesclados, foram unidos dentro de uma denominação comum chamada Yorubá. Mas eram os Ifés, os Ondôs, os Ebás, os Equitis, etc. Eles foram, via acadêmica, juntos todos eles sobre a denominação Yorubá. E daí veio esse Yorubá moderno, por isso que tem o dicionário chamado Dicionário de Yorubá Moderno, né? De Yorubá. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando que é o Essim, Orixá e Bilé tem 200 anos. Não, estou falando que esse nome étnico, de identidade étnica Yorubá, ela é moderna. Então, quando alguém fala assim, os Yorubás, o Dudu veio e introduziu ou dominou os Yorubás de fé, não, naquele tempo não existia ainda essa denominação Yorubá. Ele dominou os Ifés, né? E nós precisamos completar também que não existe batuque nem candomblé em nenhum lugar da África. Então não Não, veio não nada de lá existe, para não. cá, nem misturado, viu, gente? Se formou aqui essas religiões, tá? Então isso é importante a gente sempre lembrar essa questão, tá? Não existe. Apesar Tanto de. que tem orixás na África que não são raspados, outros são raspados, outros têm Doshu, outros não têm. É, mas aqui no Brasil tudo se fundiu. E no culto africano, por exemplo, numa iniciação de Xangô, só tem o povo de Xangô. Numa iniciação lá de Iemanjá, só tem o povo de Iemanjá. Então, não há assim, um povo de um orixá vai ajudar a fazer o outro orixá, como é no Brasil. Mas lá eles colocam o Idoshu. Então, mas o candomblé tem Idoshu. Mas aqui no candomblé é diferente. Por quê?
Porque numa feitura de um orixá Oxóssi, por exemplo, você tem ali uma pessoa de Oxum, você tem uma de Oxalá, uma de Iemanjá, uma de Ogum, etc., ali ajudando a fazer. Ou seja, você não tem aquela individualização do orixá. De forma que aquele Idoshu, ele não é específico do orixá, ele é um Idoshu da casa de Axé. E Uma o próprio outra. Benítez comenta sobre isso no livro Orun Aie, lá eu não lembro a página agora, mas ele comenta sobre isso, que se tornou-se, o candomblé adotou raspar todos os orixás, e para ter um ritual uniforme. E adotou então com adochá todos os orixás. Mas você vê em Oió o caso de Ogum, que não raspa nem adocha, né? Então Oxóssi também. aquele Idoshu do candomblé, ele é um Idoshu da casa de Axé, porque pessoas de vários outros orixás manipularam. E, não é do orixá especificamente, né? Uma coisa interessante aqui, que vale a pena a gente trazer também, que o Diego César, ele fala, mas nessa premissa, se não pode fazer o que não tem, você não poderia ver no jogo também. O jogo pertence ao orixá, não são ao orixá, qual o indivíduo que pertence àquele oráculo, é, foi iniciado. O jogo é dele. Por isso que essa questão de ter um búzio de cada orixá, ou eu ter coisa, ele não entra nisso, porque o jogo é preparado para o orixá daquela pessoa. O jogo é preparado para os fundamentos daquela pessoa. Ele não. Quando a pessoa joga, se ela tem ou não o orixá de centro, não vai interferir. Eu falo isso porque no meu jogo, ele foi preparado para o meu orixá e o meu orixá respondia ali. Eu fazia o jogo para o meu orixá. Eu não precisava ter todos os orixás centro para ter um jogo de búzios, entendeu? É. A pessoa tem uma ilusão, porque a Imperial tem ali as cores de todos os orixás, então a pessoa tem a ilusão que ela bate a sineta e todos os orixás então vão estar sentados ali em volta dela para responder as questões dela. Isso não é verdade. Quem está respondendo no ori dela é o orixá dela, o jogo é do orixá dela, é ele que está dando as direções. O orixá ali na Imperial ele é só uma marcação para a resposta que vem, para o que ele vai enxergar. Sim, Seria muita mas o jogo. presunção, né? Você querer todo o seu Irumalé sentado à sua volta ali, porque você está batendo no sino e chamando. Não, é por isso que você tem o seu orixá no seu ori e o seu buzo. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa, porque eu acho que, assim, o Luiz deve estar já cansado, Luiz. Eu tô Ah, aqui, olha, o Diego chegou agora, boa noite, Diego, seja bem-vindo. E Diego César, excelente, consegui entender. Perfeito, Diego. É, essas questões e esses elementos de Bará Oxalá, ter que ser centro de Bará Oxalá era um conceito que nós entendíamos, e eu sigo isso até hoje para os meus filhos, que você vai recebendo um orixá por vez, você vai assentando aos poucos, para que você tenha uma. ah, vá dominando aqueles orixás, vá tendo o fundamento e o conhecimento desses orixás, tá? Luiz, tem uma coisa aqui que eu quero, antes de encerrar, eu quero trazer isso aqui, tá? Aí a gente conversa e encerra. É a última pergunta, tá? Que eu trago, tá? O Sérgio chegou com uma pergunta aqui, Luiz. Luiz, pode dar algumas palavras enquanto ao Batuque, Ogé no Batuque 2025? isso é desnecessário, por quê? Eu vou explicar. O batuque, ele não tem um culto de gungun, como é feito em Taparica. Aquele é um culto à parte. O batuque, o candomblé também, ele tem um. O batuque não costuma chamar de boku, né? Chama de balé, mas é um iboku, é um Sim, culto à memória do ancestral. Que aquele merecedor, tipo um Valdemar, assim, que é feito ali um elemento físico de lembrança dele, ali naquele quarto de balé, e isso é feito pelo Babarolixá. Ali você não tem ali um ritual de preparação de um egungun, como é feito em Taparica.
Isso é uma coisa completamente à parte. Então não tem necessidade nenhuma de ter ogé. Porque o ogé vai fazer aquilo que ele aprendeu lá em Taparica, dentro de um culto de orixá, que a pessoa não vai saber mexer com aquilo, numa E casa de mesmo, axé de orixá. Então não tem a menor necessidade de você ter um ogé preparando um egungun, que na verdade, ou ele vai trazer um ipim de um egungun lá de Taparica para montar ali na sua casa, você não sabe como cuidar daquilo, vai ter que estar sempre trazendo ele para fazer. E é uma coisa desnecessária porque aquele egungun não tem ligação nenhuma com a sua casa. Já o seu ancestral religioso, ele sim, ele vai ter a ligação ali com a casa e vai trazer o axé. Mas é e o só um culto sacer- de memória também, ele não fica preso ali, né? Nenhum Okuorum, então tem uma diferença entre o Okuorum, que é o morto, que está no Orum, passou recentemente e faleceu, e o Egungun. O Egungun é um culto à parte, é outra coisa. Até para se tornar um Egungun não é qualquer um, são poucos que se tornam Egungun. E uma coisa que eu andei vendo aí na internet, Babatunde não é o pai que faleceu e volta para o Orum, não. Babatunde é um Araorum que reencarna, é a reencarnação de um Araorum, não é a volta de alguém que faleceu e voltou para o Orum. Esse termo está equivocado aí, eu andei vendo aí em algumas é, lives aí. e um sacerdote e foi pro Orum, ele não se torna um Baba Yagum porque ele é um sacerdote. Isso é Não, ele se importante torna um também a Baba gente Yaga. falar. É porque tem uma confusão entre o Kuorum e Egum, né? Egungun é osso. Egungun é o ancestral dentro do culto de Egum, lá, que foi iniciado lá pelo Ogé. É uma coisa que a parte completamente. E o Akuorum é o falecido aqui da nossa família, da espiritual ou carnal, etc. Mas não tem nada a ver com Egungun. Então, mas no Brasil o termo Egum é mais fácil de falar do que o Okuorum, né? Deixa eu falar uma outra coisa, é também importante. O que que acontece? Quando acabam perdendo um sacerdote, uma sacerdotisa, eles vão lá e catam e escondem e ficam para eles o obé de orixá daquela pessoa, dizendo que seria um um obé de Egum. Gente, isso continua sendo orixá. É do Egum, daquele que partiu, mas não é uma faca, é uma faca de orixá, vai continuar sendo uma faca de orixá, não é para rituais de Egum. Deveria ter sido despachado com o carrego ali que foi despachado. Então, também um conceito bem equivocado que deveria ser revisto, que deveria ser repensado. As pessoas que estão de posse disso poderiam devolver isso para a natureza, porque pertence àquele que foi. Ficar com uma peça não lhe traz nenhum benefício, entendeu? Isso é uma coisa que Eu precisa ser concordo. revisto também. Eu concordo, não tem sentido isso, não. Mas sabe por que eu acho que está acontecendo todas essas barbaridades aí de feitura de carona? Eu já escutei o assunto de um bicho para meia dúzia de cabeça do mesmo orixá. Não, gente, isso tudo é uma doideira. Cada okutá tem que ter o seu bicho. Que coisa! Nossa, eu fico apavorado quando eu escuto essas coisas. E isso deve estar acontecendo porque foram dando axé, a torta direito, de baseada, comprando axé, e sem pegar fundamento, sem pegar entendimento. Cada um está criando a religião do seu jeito. Está virando uma bagunça. Né? É, Não queria criticar, mas acabei criticando. Me desculpe. assim, eu chamo também a uma reflexão, porque o que acontece? Nós estamos hoje numa mudança de conceitos, numa mudança, inclusive, de toda essa. As coisas estão ficando caras, a quantidade de pessoas está crescendo, então acaba fazendo orixás de carona, de vários orixás dentro de uma vasilha, né? Orixás diferentes, tipo um Ogum, um Ossan, é, um, um Ogum, um Ossan, um Chapanã, colocam tudo ali, cortam um quatro-pé e depois separam nas aves. Bom, se estão separando nas aves, é porque estão misturados e precisam individualizar. Se individualizou com as aves, então o que que aconteceu? Neutralizaram o quatro-pé. Então os orixás hoje estão sendo feitos com aves.
essa é a realidade. E precisa ser repensado como resolver isso aí e de que forma mudar essa questão. Porque hoje os orixás estão sendo feitos com aves, aves comuns. Não é nem as aves anguriças, patos, são aves, são galinhas, frangos que estão consagrando os orixás hoje atuais. Então, gente, precisam rever, repensar, conversarem sobre isso e essas questões filosóficas que estão eh, trazendo e estão até modificando a cultura do batuque. Isso precisa ser conversado com os mais velhos de vocês, com os irmãos, com a família, para entender essa questão do orixá de carona, das feituras de carona, para que as pessoas tenham a sua individualização, para que faça tenha o orixá ali potencializado, tem o orixá presente, tem o orixá da pessoa ali. Porque se está todos ali comendo junto, qual orixá que está prevalecendo ali? Porque como que vários orixás vão entrar e vão tomar ali a posse de um Okutá que misturou tudo, depois vai ter que separar em ave, vai ter que fazer isso, aquilo. Gente, sentem com os mais velhos, sentem com os irmãos, conversem com o pessoal de vocês. Isso tem que ser debatido e analisado. É uma questão importantíssima hoje. Não sei se o Luiz concorda com Sim. isso. Bom, essa feitura de carona, onde se pega uma ovelha e se corta na cabeça de meia dúzia de pessoas de Iemanjá, isso é uma coisa que eu desconheço. Essa divisão de Egé em vários Okutás, isso é uma coisa estranha para o que eu aprendi. O que eu aprendi é que cada Okutá tem que ter seu bicho. Isso é o que eu aprendi. Você não precisa ter todos, mas você tem que ter individualizado ali. E também não há necessidade de ter todos os orixás para você ter jogo. Isso também não é necessário. Isso foi um conceito que introduziram não sei por onde, não sei por quem. Muitos dos antigos que eu conheci não tinham. Então eu peço para os mais novos pararem para pensar em certas coisas que não fazem sentido hoje. Cada Okutá tem que ter seu bicho. Essas coisas de carona, por exemplo, um cabrito para o Avagan e para o Lodê, dividindo ali, isso não tem sentido. O Avagan tem que ter seu bicho e o Lodê tem que ter seu bicho. Então, me desculpe se talvez alguém não goste da minha fala, mas foi assim que eu vi, foi assim que eu aprendi. Mas aquela fala que eu vou colocar, inclusive do Pai Chiquinho, que é muito importante e deu milhões de acessos na tua página, no meu perfil também aqui no canal, deu bastante acesso, que é que ele explica justamente isso. Gente, após a live, eu vou colocar alguns vídeos ali, eu consigo colocar 3 vídeos em destaque. Ou eu crio uma modalidade ali para poder colocar alguns vídeos. E gente, deem uma olhada, se puderem, dão uma descansada, vão comer, vão se alimentar, e aí dá tempo de eu selecionar e colocar. Luiz, eu vou te liberar porque você deve estar muito Não, eu quero só cansado. aproveitar mais uma coisa. Aproveita, pode falar, eu não me importo, pode falar. O, uma pessoa que é pronta há muitos anos, tomar um bori ou um oribibó não rebaixa obrigação nenhuma. Isso eu não sei quem inventou. Cansei de ver antigos tomando oribibó, estou com a cabeça meio fraca, vou fazer um oribibó. Eu já fiz, Eu não sei, criaram para mim esse mesmo. conceito que se você tomar um oribibó com os pombos depois, você vai rebaixar a obrigação. Não tem nada a ver, você não está mexendo com o orixá, está mexendo com o seu ori. E o que foi feito não rebaixa nem tira, né, Luiz? Então, tire isso da cabeça. Não, não era assim antes, não sei. Criaram tantos conceitos que confusos, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a filosofia é confusa, o ritual é torto. Bom, acho que é isso hoje. Bom, eu queria dizer o seguinte: eu vou Fique à deixar aqui vontade. nos comentários o endereço
da minha página da editora onde estão os meus livros, se alguém quiser adquirir, tá? Deixe o Infelizmente seu não vai canal. por. Gente, adicione o Luiz, porque no canal dele tem o endereço da Wiclap, tem os livros ali. Adicionem ele. Se possível. Eu não sei se saiu aí. Saiu? Se clicar, eu sei que não dá link, né? Porque eu acho que não dá link aqui, né? Não, é que após a live não fica gravado, Luiz. Ah, Então, não fica gravado? gente, adicionem o Ah, Luiz, podem adicionar, ele vai adorar. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem saber alguma coisa dos livros, só mandar mensagem para ele inbox, ele responde para vocês. Ele vai respondendo aos poucos, porque ele tem um monte de mensagens, acaba chegando direto. Às vezes eu pego ele para me ajudar em algum artigo. E adicionem ele, e se tiverem alguma dúvida, podem falar com ele. Aí usa o TikTok, o Facebook, eu acho que o TikTok é mais fácil, vocês conseguem responder para acessar, fazer as perguntas, eu ele vai respondo a responder. todos. Eu só não prometo responder na hora, porque às vezes eu não vejo. A hora que eu vejo, eu respondo, né? Gente, muito obrigado. Fala, pode falar. Então é só isso por hoje. Gente, Luiz, muito obrigado mais uma vez por essa aula aí e por esses ricos momentos que nós passamos. Eu quero agradecer também o pessoal que acompanhou com a gente, o pessoal que mandou presentes para o canal, o pessoal que curtiu. Sérgio, obrigado mais uma vez por tudo que vocês contribuem. Isso ajuda muito o nosso canal, faz com que a nossa audiência aumente, né? Faz com que nós tenhamos mais expansão dentro aqui do TikTok e eu só tenho agradecimento por tudo que vocês fazem. E desejo uma boa noite, que os orixás habitem a casa de vocês, porque uma casa que é habitada por orixá não tem ataques, não tem gente ali atormentando. Então, assim, o orixá é o melhor companheiro, o melhor protetor e o melhor amigo de vocês, ok? Super beijo, eu agradeço todo mundo e essa oportunidade de poder trazer o Luiz para vocês, ok? Um bom descanso para vocês, Luiz, mais uma vez obrigado e até uma próxima que eu consiga trazê-lo aqui, tá ok? Achei a todos aí, muito obrigado. Axé, Tá? axé, pessoal, eu que agradeço. Visite minha página lá, por favor. Sim, sim, visitem a página dele aqui no TikTok, adicionem ele e podem começar a perguntar as coisas para ele, tá ok? Super abraço para vocês e muito obrigado.